Olá, pessoal, tudo bem? Marcelo Marcê, revista Condomínio, para mais um episódio, para mais um episódio do nosso podcast Condomínio. O podcast que tem circulado aí pelo Brasil inteiro, mas especialmente aqui na nossa região, da Grande Curitiba, e hoje com mais um assunto muito importante, muito pertinente do dia a dia aí do seu condomínio. Estou aqui com um convidado, um parceiro de negócios, um profissional muito eficiente, muito capacitado, gabaritado. Tiago Camargo, obrigado pela visita, obrigado por aceitar esse convite, esse desafio. Isso, vamos começar. Tenho várias perguntas aqui que eu trouxe para a gente falar de elevadores. E lembrando, você que está nos assistindo, sinalize aí, marque o nosso canal no YouTube aqui do Podcast Condomínio, para você receber as notificações. Curta a nossa página, siga a página do Instagram da revista Condomínio e você vai surpreender, acho que mais uma vez, com o conteúdo que a gente preparou. Tiago, então é isso, obrigado, seja bem-vindo. O público da Condomínio quer saber de você, quer saber sobre você, sobre a tua história e sobre a Next Elevadores. Primeiro, Marcelo, agradecer o convite, tá? Um assunto de extrema importância, né? Hoje é uma situação que ocorre diariamente em condomínios, né? Então, é uma dor de um condomínio, é um elevador parado, e estou aqui para agregar, esclarecer dúvidas. Perfeito. Muito Agradeço. obrigado. Então, mais uma vez, é isso. Eu vou falar aqui sobre a Next Elevadores, uma empresa que chegou em Curitiba aí para fazer a diferença, para levar qualidade no atendimento de contratos de prevenção, manutenção, enfim, nós vamos falar sobre isso. São mais de 30 anos, né, de marca aí pelo Brasil e que você agora é na frente. O Thiago, então, na Next, eles são responsáveis por manutenção preventiva e corretiva, tem projetos personalizados. Queria que você falasse sobre esse atendimento também multimarcas aqui. Vou encher você, vamos Claro, encher vocês de perguntas, perfeito. tá? O Thiago Camargo é o gerente da filial aqui no Paraná. Ele é responsável por toda a operação aqui na Grande Curitiba. Ele também é responsável aí por consultorias e assessorias aí também para algumas regiões do litoral catarinense. Então vamos lá. Thiago, Thiago Camargo, certo? Isso, Beleza, você. Então são mais de 30 anos que existe a marca da Nexo, então um know-how grande. Fala um pouco disso pra gente. isso. A Next, 30 anos de história, né? Ela consolidou já no mercado na região de São Paulo, né? Estamos presentes também em Fortaleza há 3 anos, e Curitiba a gente está há 1 ano e meio, porém um sucesso já, né? Atuamos com a parte de manutenção em elevadores, tá, Marcelo? A parte de modernização, a parte de manutenção corretiva, a parte de instalação também, né? Perfeito. Eu estava lembrando aqui, quero trazer isso à tona, a nossa discussão, o nosso debate, que a gente tem feito pesquisas sobre esse segmento, sobre o assunto elevadores, e as dúvidas vão chegando. A gente conversa com os síndicos por aí, e eles falam assim: que a pergunta é, na hora de cuidar de um elevador, o assunto mobilidade vertical, ela está sempre em evidência porque é todo dia que as pessoas usam o elevador, não é uma coisa esporádica, certo? Como é que o que a Next tem de preocupação e foco em relação a isso? Segurança, conforto, custo operacional, para quem mora em prédio e para quem está nessa gestão. O que você pode falar sobre isso, por favor? Os nossos diferenciais, tá, Marcelo? A questão do atendimento 24 horas, então isso é de suma importância para qualquer condomínio, né? Então, indiferente do seu problema, a empresa tem que lhe atender 24 horas, a Next tem esse diferencial. O know-how, né? Uma empresa hoje consolidada no mercado, né? Então, assim, estamos presentes na principal cidade do país, aí na parte de verticalização. Então, assim, toda essa experiência a gente está trazendo aqui para Curitiba também, né? E, assim, estou aqui para esclarecer algumas dúvidas e, assim, trazer um pouco desse cenário, né? O que a gente tem de novidade para o mercado elevador, o que é norma. Então, assim, aos poucos a gente vai passando aqui para vocês. Perfeito. Lembrando, então, a Next hoje é especialista nessa parte de manutenção preventiva e corretiva, Nós, certo? E assim, chegou uma dúvida assim sobre contratos de conservação, contratos de prestação de serviço integral. Queria que você falasse sobre essa questão inicialmente aí pra então, gente. basicamente, a gente tem duas modalidades, né? O contrato de conservação, né? Com contrato sem peças, e a outra modalidade que é o contrato integral, que a gente chama, tá? Isso é um condomínio que ele não quer receber orçamentos de peças, ele quer ter uma cobertura de peças por conta da empresa. A gente trabalha com essa modalidade também. Assim, é muito comum em prédios comerciais, tá? Quando você tem dificuldade de aprovação de peças, tudo. Então, assim, são essas modalidades que a gente trabalha no mercado, tá? Hoje, você, dentro do teu trabalho, junto com a tua equipe, vocês trabalham com edifícios comerciais e residenciais. Trabalhamos com comerciais, residenciais, hotéis, estacionamentos, 24 horas, assim, todo e qualquer tipo de aplicação, shopping também. Onde tem elevador, a Next tem a solução. Perfeito. Até quero fazer uma pergunta aqui para você, uma das que a gente anotou aqui nas conversas com os nossos parceiros, os nossos síndicos que estão sempre conosco aí, nesses 11 anos de revista Condomínio. É, a pergunta que tem é assim: sou síndico do meu condomínio faz 3 anos. Aqui são 5 torres, são 5 blocos diferentes.
Estou repensando o contrato de manutenção dos elevadores. É um elevador por bloco. Qual seria a melhor opção para esse perfil? Você tem que ir no local, analisar, conversar com o síndico. Como é que a Next faz essa aproximação e como é que você pode daí pensar em levar um projeto ou uma ideia de conservação, de manutenção para esse perfil de síndico? A gente inicia com a vistoria, tá? Isso é fundamental, a gente conhecer os equipamentos, conhecer a vida útil deles. Aí a gente, baseado nisso, a gente apresenta uma proposta, né? A questão da aplicação, se é conservação ou é integral, é mais na conversa com o cliente, a gente entende qual que é a necessidade dele, né? Baseado nisso, a gente apresenta um orçamento para o condomínio. E assim, eventualmente a gente não pode mexer, porque é apenas uma vistoria, é superficial, mas assim, no primeiro mês da manutenção, a gente já gera um relatório daí de toda a situação, o que a gente já enxergou de melhorias a fazer no condomínio, tá? Perfeito. Mais uma pergunta que está aqui, que surgiu durante as conversas, a pesquisa que a gente faz aí com os síndicos é o seguinte. E aí, uma curiosidade nossa que está envolvido, né, que fala sobre gestão de condomínio sempre. Eh, Hoje, o síndico realmente sabe o real estado do elevador que ele tem, até nos prédios que tem 2 ou 3 elevadores, o elevador de serviço, o elevador social. O síndico sempre sabe isso, como é que tá, porque acho que eles precisam da tua orientação e do laudo ou da opinião técnica que vocês podem prestar para eles saber isso. Como é que é essa relação, né, do estado real de conservação de um condomínio para que nada de ruim aconteça? Eu digo que o mercado ele tem enormes desafios, porque o síndico, muitas das vezes, ele enxerga a empresa do elevador assim: ah, meu elevador está funcionando, não para, eu pago a mensalidade. Não é assim, tá? O acompanhamento que tem que existir, a empresa tem que propor melhorias, tá? Quando a gente traz para questões de normas técnicas, Marcelo, que é um ponto muito importante, a empresa, se ela não está te propondo melhorias, é porque ela não está visualizando o elevador. Então, assim, às vezes o condomínio tem aquela impressão assim: ó, o elevador está funcionando, eu não tenho problema, isso não é sinal que está ok. A gente tem diversas atualizações hoje a seguir em questões de normas, e sim, isso depende da empresa que te atende, tá? Se a empresa que te atende não te passa, é porque tem coisas assim a fazer, sabe? Tá deixando a Tá desejar de deixando a alguma maneira. desejar, com certeza. Perfeito. Nessa questão, se a gente utilizar o raciocínio assim, a gente precisa ter um bom funcionamento e precisa adequar normas técnicas para que isso funcione. Hoje a Next está preparada, a tua equipe está treinada para levar esse atendimento? Todos os técnicos especializados, tá? Assim, a gente passa por constantes treinamentos com eles, com questões de normas, até porque as normas estão sofrendo atualizações constantemente, e isso a gente está repassando para os nossos clientes, né? Os clientes que a gente está assumindo, Marcelo, a gente passa um relatório inicial, a gente sabe do cenário, às vezes o condomínio tem outras prioridades, porém, o que é o papel da empresa? Ela informar o condomínio a real situação do elevador. Exemplo, a gente tem normas a seguir para a segurança do técnico na hora da manutenção, normas para funcionamento do elevador. Então, assim, isso tudo é papel da empresa que atende, assim, informar o condomínio, tá? Perfeito. Então, na verdade, a gente está deixando claro, evidenciando que a Next tem uma preocupação muito grande de orientação, informação, para gerar a confiança de quem está te Eu contratando. vou falar assim para você: segurança a gente não deve nem discutir, segurança é prioridade. Então, assim, o que a gente sempre vai priorizar no cliente é segurança. Então, assim, a gente passa por situações, até no dia a dia, Marcelo, por exemplo, um elevador que molha, alguma coisa, o elevador fica desligado. Isso é a empresa que está pensando na sua segurança. Isso acontece diariamente, tá? Então, assim, a Next está preparada, a gente tem uma história, todos os técnicos são especializados, então, assim, tem esse diferencial. Isso é o papel de uma empresa que te atende, é te trazer informação, te trazer a realidade, o que tem de melhoria, tá? Pelo que eu pesquisei com empresas com síndicos que já contrataram, que tem um histórico nesse 1 ano e pouco aí que você está no mercado de Curitiba, que você costuma ir, você vai nos lugares, você também olha e faz parte desse cuidado, é isso mesmo? É o bichinho que me picou há 10 anos, a área de elevadores, né, Marcelo? E, assim, para mim eu gosto de acompanhar, eu gosto de assim, visitar com os técnicos. E eu sempre falo: a gente tem a oportunidade de mostrar nosso serviço, tem que ter sempre um relatório do antes e depois, a real situação do elevador. Porque, assim, o técnico vai executar a preventiva, ele relata para a empresa, é papel da empresa comunicar ao condomínio a real situação. Às vezes, assim, a empresa não pode esperar parar um elevador para acionar o síndico. A empresa tem que chamar o síndico numa reunião, propor. Eu, por exemplo, vou em assembleias, eu mostro a realidade para os condôminos. Isso é muito importante. Quando a gente tem a oportunidade de ir numa assembleia, assim, a gente mostra a realidade dos elevadores, tá? Perfeito. Então, realmente, e você encontra muita falha, muitas situações assim que podem apresentar riscos? Você consegue identificar isso com certa frequência? Assim, infelizmente, a gente, todas as historias que a gente faz, a gente acaba encontrando alguma falha.
ou é um item que não está atendendo a norma, ou são falhas, assim, na manutenção, tá? E isso, assim, a gente enxerga num cenário que às vezes tem condomínio que está satisfeito com a empresa. Porque volta lá no que eu te falei, meu elevador não para, mas está atendendo as normas, o que eu tenho de melhoria? Pode acontecer a qualquer Pode momento algo surpreendente, imprevisível e que pode gerar risco para as Exatamente. pessoas. E assim, né, nós emitimos RT, que nós somos responsáveis técnicos sobre o equipamento, e o síndico também responde. Então, assim, o síndico tem que entender o papel dele, que quando a empresa informa uma atualização de norma, ele tem que levar adiante. Às vezes, assim, é normal, tá, Marcelo? O elevador tá funcionando, Thiago, vou priorizar a obra no condomínio, tudo. Assim, elevador tem que ser prioridade no condomínio, tá? Isso, quem vai trazer as informações é a empresa que te atende, tá? Perfeito. A revista Condomínio ela é especialista em gerar informação qualificada para melhorar a gestão e para também levar qualidade de vida para quem mora em condomínio. Então, Thiago, eu vou te fazer uma pergunta difícil, mas é uma pergunta que eu acho que para você você tira de letra a resposta. O que é mais difícil hoje? Você falar de manutenção ou falar de modernização de elevadores? Porque veja, Curitiba é uma cidade que está crescendo há muito tempo. Então existem os elevadores novos, mas também existem prédios da década de 60, Isso. 70, 80. Hoje se fala muito em retrofit de apartamentos, mas a gente está falando agora de elevadores. E, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse desafio de trabalhar com manutenção, mas também com o desafio de trabalhar com a modernização, né, de carcaças, de estrutura, de visual e de funcionamento. O que você pode falar para o nosso público aí da revista Condomínio sobre esse desafio? O desafio maior é a modernização, tá? Ainda os condomínios têm a mentalidade: meu elevador está 25 anos funcionando, vou priorizar outras obras no condomínio. E isso é um ponto que está deixando, assim, o mercado em situações, assim, difíceis para os condomínios, tá? O que quando a gente fala de modernização, a gente fala da parte da tecnologia, a parte mecânica, a parte estética, tá? Então, assim, a parte estética é um embelezamento ali da cabine, um revestimento, não vai interferir na segurança do elevador nem no funcionamento. Pode estar bonito, mas pode estar em risco. Exatamente. É normal a gente fazer visitas, Marcelo, e encontrar situações assim: meu elevador ela é bonito. Não, mas e a situação que está na casa de máquinas? Você acessa a casa de máquinas e você não tem um item de norma. Então, assim, hoje, o maior desafio é você levar para um condomínio a real necessidade da modernização. Por quê? Quando a gente trata de modernização, a gente não está falando de segurança apenas. Confiabilidade, a questão do investimento, que ele é assim, quando um elevador com 30 anos parar, o custo das peças, por ser são obsoletas, o custo é mais alto. Então, assim, hoje uma situação que envolve muita questão da modernização, tá? A vantagem. Elevadores muito antigos, que não tem um sistema de inversor de frequência, é comum o parar desnivelado nos andares. E isso para corrigir a modernização. Entendi. Então, assim, Então vamos voltar um pouquinho, fazer um break aqui. Inversor de frequência. Basicamente, isso é muito importante para a segurança e para o funcionamento. é muito importante na parte do nivelamento do elevador, né, e do conforto. Então, assim, a gente está falando que uma modernização hoje, se aplicar um quadro de comando com inversor, toda a parte de fiação nova, a parte das botoeiras, trazendo para a parte da cabine, tá? Botoeiras. Hoje a norma exige o braille no botão, aviso sonoro, o LED, tudo isso é norma, tá? Perfeito. Então, isso o que é importante numa modernização, o condomínio tem um entendimento que a intervenção, você tem que passar por toda essa atualização dessas normas, tá? Entendi. É muito legal saber e poder conversar esse tipo de assunto, trazer para vocês aqui do nosso podcast esse tipo de informação, porque não adianta estar bonito, ele tem que estar seguro e tem que ser funcional. E nada melhor do que um especialista para falar sobre isso. A gente estava falando, né, sobre essa questão de peças obsoletas ou de equipamentos obsoletos, porque e também você faz troca de botoeiras, portas, travas. A gente fala que, então, além da parte da carcaça, da estrutura, você tem que pensar, quando você fala em questões mecânicas, envolve também parte elétrica, né, em relação ao funcionamento. Me fala um pouco mais sobre isso, sobre essa questão do equilíbrio, a parte mecânica com a parte elétrica, porque se trocar determinadas peças, você também tem que atualizar a parte elétrica, a É, fiação. parte mecânica, assim, Marcelo, basicamente, ali a máquina de tração, polia, cabos de aço, itens visuais, né, que a empresa que acompanha e faz a preventiva do condomínio, ela monitora isso na preventiva. A parte da tecnologia, quando a gente fala parte elétrica, vamos imaginar o seguinte: você tem um elevador com 30, 35 anos em funcionamento, você tem a fiação original, então é uma fiação rígida, assim, qualquer intervenção ali tem um risco de falhar uma fiação, ter um problema no botão, algo do tipo. Então, assim, uma modernização não é basicamente o que o pessoal está visualizando. Então, dentro da caixa corrida tem muitos itens ali que interferem no funcionamento, tá? Nesse gancho, eu vou fazer uma pergunta que a gente também recebeu um tempo atrás aqui de um síndico,
que ele mora num condomínio que dos anos 80, certo? E ele teve uma vez um problema no quadro de comando. E foi alertado na época do risco elétrico. Ele era só morador, nem era síndico naquela época, né? Mas do risco elétrico e do risco mecânico. Então, é esse tipo de Esse orientação tipo que de você orientação. consegue passar. O quadro de comando realmente é algo fundamental para o elevador? Fundamental e principal, né, Marcelo? E vamos dizer o seguinte: você tem um problema hoje um problema de energia, um raio, algo do tipo, num quadro com 40 anos, você está numa situação assim muito complicada, porque já não existe peças, né? Quando você tem um problema, não está livre, tendo num elevador modernizado, um raio, você tem peças atualizadas, então você tem recursos ainda. E assim, com o passar do tempo, tá ficando mais difícil. E é comum a gente encontrar elevadores 35 anos, 40 em funcionamento ainda. Perfeito. Aproveitando então e dando continuidade, assim, porque esse assunto acho que vai longe, ainda tem muita Tem. pergunta aqui para a gente falar, mas falando dessa questão, por exemplo, existe então essa parte mecânica, essa parte elétrica, que é um quesito. Mas e quando existem situações externas, por exemplo, raios, interferências de falha de energia, né? Muitas vezes isso pode gerar danos, causar danos ao equipamento, ao funcionamento do elevador. Eu sei que muitos condomínios têm seguro. Como é que é essa relação? Porque se acontecer um acidente ou um problema, você consegue gerar laudos para que os síndicos, as administradoras tenham informações para poder acionar um seguro? Como é que é essa questão internamente dentro da Next Elevadores, Thiago? Por exemplo, quando a gente é acionado através da central, o atendimento do técnico, ele relata qualquer situação ali externa, um raio, uma oscilação de energia, algo do tipo. Imediatamente, o elevador vai estar parado, a gente faz já um relatório inicial, aí o condomínio aciona o seguro, a gente envia o orçamento dos componentes. Quando o condomínio aciona o seguro nos pede algumas informações. Então, assim, isso é muito importante, um assunto que você tocou, porque quando você tem um problema, se a empresa que te atende não tem toda a documentação, você vai ter problemas com a seguradora. Então, assim, é importante a questão do contrato, tá? Ok, questão da RT, a questão das ordens de serviço. Se um técnico faz um preenchimento errado, nesse momento de um fator externo, assim, o condomínio vai ter problemas para ter ressarcimento. Então, assim, esse processo, a empresa tem que ter uma experiência, porque senão o condomínio não consegue. Perfeito. Então fica a dica aqui do Thiago, porque eu sei que isso é uma coisa muito importante, porque na hora de acionar um seguro, é preciso estar com a documentação certa, com o laudo em mãos, ter a orientação de empresas responsáveis, né? Porque são fatores externos, né? Os Exatamente. raios, as falhas de E energia, tá sujeito, acontece, né, nos com grandes centros. frequência. Perfeito. E dentro dessa aqui, tinha uma pergunta de uma síndica que chegou para nós aí num debate, e fala assim: existe algum sistema de manutenção de contrato com a empresa elevador que é mais adequado para a cidade de Curitiba, assim, uma linha gerais, ou depende muito do tamanho do condomínio? Depende. O que você como profissional especialista, o que você mais considera na hora de oferecer algo diferenciado para o teu cliente, Thiago? A gente sempre avalia a real aplicação do cliente, né, Marcelo? Eu acho que isso é um ponto importante. Se é um hotel, a forma que você vai atender, questão de preventiva, você não pode chegar a fazer uma manutenção no momento que o hotel está cheio. Então, sim, depende muito do segmento. A gente trazendo parada de condomínios, é comum, tá? A gente tem em condomínios, tem elevadores únicos. O que a gente faz? A gente agenda a manutenção. Então, a gente Hum, comunica o condomínio com antecedência que tal dia vai estar parado o elevador para preventiva. Por quê? A gente sabe que um condomínio com um elevador, assim, para gerar um transtorno e ir lá reclamar com o síndico, é assim, é na hora. Então, assim, a gente tem essa parte do agendamento, e isso é um diferencial, tá? Porque simplesmente não vai o técnico fazer preventiva, a gente avisa. E assim, com todo mundo avisado, fica mais fácil, né? Perfeito. Então, basicamente, para o teu cliente, para quem está na parceria Connect, você tem um atendimento e projetos personalizados para poder Com adequar certeza. aquele tipo de atendimento Exatamente. àquela função. Essa questão de elevador social, elevador de serviço, então você consegue daí programar também para que quando há essa situação, para que a manutenção seja feita em horários específicos? Conseguimos. Isso tudo, Marcelo, na vistoria, eu acho que é o momento da empresa ela apresentar o que ela tem a oferecer. E assim, Thiago, eu preciso de um agendamento. A gente programa, a gente tem clientes na região, a gente agenda, assim, esses clientes com datas próximas. Então, isso é muito importante, tá? Porque também, vamos imaginar que se o técnico chega lá, tá tendo uma mudança no condomínio, alguma coisa, é uma viagem perdida. Então, assim, a comunicação é um ponto fundamental. Perfeito. Uma outra pergunta que estava aqui, né, nas diretrizes aqui para a gente levar o nosso programa e levar essa informação qualificada é
de um síndico profissional que ele quer saber assim, a Next Elevadores, ela direciona o atendimento também para quem trabalha como profissional na gestão, para quem está dentro das administradoras de condomínio, você consegue às vezes adequar um roteiro de atendimento para isso? A gente consegue, é comum, assim, a gente tem, às vezes tem síndicos que acionam a administradora solicitando, a gente vai através da administradora. Isso é bem comum no mercado, tá? A gente consegue adequar. Tá. Tanto voltando a falar do síndico profissional, mas também das administradoras, mas também para o síndico que é morador, para o síndico orgânico. Como que a Next pode falar de orientação em relação aos funcionários do condomínio? Por exemplo, o zelador que está ali, ele tem que saber Acontece. o básico de alguma informação para poder acionar alguém, para poder chamar vocês, ou mostrar, até por questões de segurança, onde está a casa de máquinas, onde está o motor, como pequenas situações do dia a dia que ele tem que ter cuidado. Como é que você lida com a zeladoria ou com o porteiro para poder orientar, para que ninguém tenha problema com o E elevador, isso é um Thiago? ponto importante que a gente já até orienta os técnicos, tá? Nos primeiros atendimentos, a conversar com o pessoal ali, orientar, e a gente também fala com os síndicos, né? Por quê? Zelador, porteiro, ele não pode intervir no equipamento, tá, Marcelo? Tem risco. Então, assim, quando a gente passa por qualquer situação, a gente imediatamente entra em contato com o síndico. Por quê? Ele não pode acessar quando tem um passageiro preso, destravar uma porta, e ele fala, eu tenho a chave aqui. Não, não pode. Não deve. Não deve. Acessar a casa de máquinas também é com o técnico, com o acompanhamento dele também não deve, Entendi. porque ali tem riscos, entendeu? E assim, o técnico está preparado para aquela intervenção. Essa parte dos funcionários do condomínio, não. O conselho que a gente dá é assim: parou o elevador, liga na empresa. Perfeito. Uma outra pergunta, eu estou seguindo esse roteiro aqui, porque eu acho que é importante a gente debater fatos reais, né? O pessoal tem perguntado assim, ó, eu tenho um elevador de uma marca X, né? A gente recebeu o prédio faz 10 anos, de uma marca X, uma marca consagrada, mas não está sendo bem atendido. Então a Next tem condições de ir lá, fazer toda essa avaliação, mas vocês trabalham com multimarcas. Então hoje você Exatamente. não tem problemas com peças, você consegue dar uma assessoria e prestar um serviço de excelência para qualquer que seja a marca do elevador que está naquele Sim, é um condomínio? assunto bem importante que a gente encontra muito ainda no mercado. Ai, meu elevador de determinada marca, não posso sair porque vocês não têm peça. Podem ficar tranquilos, tá? Eu faço um convite, venha conhecer. Nós trabalhamos multimarcas 30 anos já, então assim, nossos técnicos são técnicos especializados em multimarcas, então assim, com questões de peças, tá? Trabalhamos com peças genuínas, então pode ficar tranquilo que não vai ter problema algum com o elevador, tá? São peças de confiança, peças de Exatamente. qualidade que vocês conseguem repor e deixar o funcionamento sempre 100%. 100%. Segurança. Nós estamos falando disso de peças do elevador, da estrutura da caixa e também de motor, de funcionamento, tudo isso a Next consegue Tudo, levar, garantir ao tudo. mercado. Tudo a gente consegue atender, a gente apresenta relatórios, a gente apresenta melhorias, isso aí a gente consegue atender. Perfeito. É comum enfrentar problemas de quedas de energia, isso no teu dia a dia? Fala um pouco sobre isso. Comum, tá cada dia mais, Marcelo, é um desafio isso aí. É assim, é bom a gente sempre alertar o condomínio, porque às vezes o condomínio acha que é um problema do elevador, a gente está sofrendo com fator externo, então assim, é bom ter esse acompanhamento. Isso a empresa tem que relatar pro síndico, tá? Volta naquilo que a gente falou. Relatou uma vez um problema de energia, mas o elevador voltou a funcionar, deixa uma ordem de serviço ali, ó, uma queda de energia dia tal, porque lá na frente você pode precisar. Deixa de sobreaviso e registrado, Tem documentado que estar isso. registrado. E assim, vai um alerta aqui para os síndicos, tá? Uma ordem de serviço que não tem informação ou tem uma informação básica não serve de nada. A empresa tem que ter relatório de qualquer intervenção, tem que apresentar fotos, tá? Então, assim, se você recebe uma ordem de serviço que tem assim, manutenção preventiva realizada, gente, isso é o básico. Então, assim, o que tem de melhoria? O que o técnico realizou naquela intervenção? Então, isso o condomínio tem que ter registrado, tá? Perfeito. Tudo isso envolve, então, o trabalho de vocês está sempre baseado, então, nessa qualidade e em normas técnicas, em Normas técnicas. responsabilidade técnica. Perfeito. A gente está falando também, você falou de plantão 24 horas, de equipe treinada. É, paradas eventuais. A gente sabe que as pessoas às vezes levam muito susto. Tem muita gente que tem medo, tem a Exato. questão da claustrofobia, né, de ter medo. Se a pessoa ficar presa num elevador, né, seja alguma coisa que você atende ou não, mas que você está ali se deparando, iniciando o contato num condomínio, iniciando um contrato, o que você orienta que precisa ter no elevador? Como é que você conversa com o síndico sobre botão de alarme, sobre sinais sonoros? Como lidar com uma situação dessa? Você consegue passar uma assessoria, informações para orientar quem está ali na frente, na linha de frente com essa questão? Basicamente, quando faz o contato com a nossa central já, né, conversa, já explica que o técnico está a caminho, ela faz a questão
ela faz o rastreamento do técnico. Então, assim, a gente já orienta a pessoa que tá de fora, às vezes, que abriu um chamado e tem alguém preso, conversa, fala, o técnico tá a caminho, pode ficar tranquilo, o elevador tá seguro, tá parado, a pessoa tá presa ali, mas, assim, não tá correndo risco de segurança, né? Então, assim, um ponto importante, tá? Isso é uma norma que a empresa tem que testar na preventiva, tá? Tá sem energia um condomínio, o que tem que funcionar? A iluminação da cabine e um alarme. Imagine um condomínio que não tem isolador, não tem porteiro naquele horário, a pessoa entra, acessa o elevador sem um celular. Se não tá funcionando nada, ela vai ficar presa lá. Então, assim, isso é o papel da empresa que atende, é testar na manutenção e, assim, comunicar o condomínio, tá? Então, eu ia chegar nesse ponto. Na verdade, vocês têm um cuidado muito grande para que esteja funcionando alarme, botão de pânico e questões dessa comunicação externa. Tem que ter a comunicação. E tem que, assim, o básico é funcionar o alarme e funcionar a iluminação. A gente testa, né? Uma outra pergunta assim, que chegou para a gente é nessa questão assim, num prédio que não tem o porteiro ali, que trabalha com portaria remota, existe uma comunicação ali, num caso de uma parada, de alguém estar preso, se ela acionar, não tá sem o celular, como é que ela se faz comunicar? O botão chega para quem essa informação? Assim, a empresa pode até comunicar o condomínio se tem alguma opção de instalar um intercomunicador em algum ponto do condomínio, ou uma sirene, um volume mais alto. Isso a gente também tem em alguns condomínios, porque é uma dificuldade. Se prendeu alguém ali, alguém de fora tem que ouvir. Então existe então esse cuidado, É, esse trabalho para que pelo menos uma sirene chame a é, atenção de tem que alguém, chamar. e daí o síndico tem que alertar os moradores para uma situação dessa para que entre em contato com ele ou alguém tome uma atitude de chamar. Geralmente tem uma sinalização de contato de vocês Tem que na. ter. Isso é uma norma, tá? Tem que ter o telefone da empresa e a capacidade dentro da cabine, tá? Capacidade de carga e quantos passageiros aquela cabine Essa sinalização é é obrigatória. obrigatória. Existem outras sinalizações obrigatórias no dia a dia de um elevador, Thiago? Tem o aviso na porta, no pavimento, tá, Marcelo? Que a pessoa tem que verificar o elevador se ele realmente é no andar. E aquilo ali, se a porta não tem adesivo, aquilo ali a empresa tem que colocar, aquilo ali é uma norma. A questões internas da cabine é a capacidade e o telefone, tá? É primordial. Se a empresa não colou ali, isso pode ter problemas, tá? Perfeito. Na verdade, a gente tem uma outra questão que a gente já debateu em outros momentos aqui internamente, em alguns assuntos que a gente já abordou, é, por exemplo, a câmera dentro de um elevador, que serve para segurança, às vezes, de inúmeros casos, né, que ajuda a solucionar, elucidar questões. E como é que funciona uma câmera dentro do elevador? Tem que ter um cabeamento específico, tem que trabalhar wireless. Como é que você orienta hoje uma instalação de uma câmera que pode servir até nessa questão de uma parada, né, de comunicação externa? Como é que o que você pode, o que a Next pode apresentar e orientar para as pessoas sobre Um isso? ponto importante, né, assim, ter o monitoramento, assim, para a questão do dia a dia. E também, tocou no assunto da portaria remota, tem portarias que monitoram o elevador também. Então, quando aperta um botão, a própria portaria entra em contato conosco. Então, assim, isso é muito importante, tá? Então acaba sendo uma comunicação eficiente. Hoje vocês estão Exatamente. prontos para responder com esse tipo de Exatamente. interação. Questão do cabeamento que você tocou, a gente não instala, porém a gente faz o acompanhamento. Então, assim, imagine que o técnico de câmara só pode ingressar ali para fazer a instalação com o acompanhamento dos nossos técnicos, tá? Tá, Então, pode ser através do cabeamento ou através do wireless mesmo, né? perfeito. Hoje nós temos essas duas Tem as duas opções. opções de tecnologia disponíveis no mercado. Tem. Bom, é evidente que a Next sempre trabalha com a qualidade em todos os aspectos. Você falou agora há pouco, e eu quero tocar nesse assunto para falar de mais uma questão aqui, que não é uma pergunta que chegou, mas eu sei que isso envolve. Hoje, quando o condomínio prepara uma mudança, né? Você está lá um sábado de manhã trabalhando, mas como é que você orienta o síndico para orientar um morador novo ou algum entregador sobre entrega de material? Peso da carga, tudo isso acho que tem que ser levado em conta para que o elevador funcione da maneira correta. A gente vai naquela norma que eu te passei dos avisos dentro da cabine, porém a gente tem muito problema ainda, porque as pessoas ignoram aquilo ali. E assim, é comum um prestador chegar, carregar, eu quero fazer uma viagem só, e isso interfere no equipamento. Você tem uma história boa para contar sobre isso, É assim? constante, assim, obra. Quando a gente descobre que tem obra, Marcelo, assim, pode ter certeza que vai dar um problema no elevador. A gente falou do retrofit dos Uhum. apartamentos, então para quem quer levar louças e granito, mármore, equipamentos de construção, tem que ficar muito atento que isso Tem. pode acarretar em problema no elevador também. O condomínio, é importante ter aquele acolchoado de proteção, proteger a cabine, né? E hoje tem um item importante, tá? Que é uma norma, que é a célula de carga na cabine. Então, assim,
O que que isso protege o condomínio, tá? Você tem esse produto instalado ali que ele vai controlar a capacidade da tua cabine. Quando exceder, ele apita e não sai do andar. Então, isso você consegue instalar em qualquer modelo de elevador. Assim, os antigos não tem, então, assim, a empresa pode sugerir para vocês, tá? Você consegue num elevador lá de 40 anos atrás, Consegue. tal, que já foi remodelado, mas você consegue ajustar isso. Isso é um item de segurança e, assim, extrema importância, tá? E existem modeladores ou desse equipamento, que eu acho que é um pesador de carga, Uhum. é isso mesmo? Isso. Nos elevadores menores, para 4 pessoas, outros Tem. elevadores maiores para 6, para 8, tudo isso é adequado conforme a utilização e conforme a necessidade, é isso? Indiferente o equipamento, Marcelo, ele tem uma carga que deve cumprir e você consegue instalar. Perfeito. Então, quando a gente nota que um elevador, quando a gente entra no elevador que está pesado, não é que ele não consegue trabalhar. Exatamente. Ele não trabalha justamente por uma questão Ele de tá segurança. protegendo. Ah, que bom. Então a Next hoje está sempre Tem. ligada e trabalhando em relação a Isso isso. é um ponto importante fazer na modernização dos elevadores, tá? Então, se imagine que você tem normas a cumprir e a modernização é a intervenção necessária para o condomínio a seguir todos esses padrões, tá? Então, isso é comum a gente, na modernização, instalar, tá? Um outro ponto que eu quero voltar ali, você falou que até já esteve ou vai eventualmente em assembleias para poder falar sobre tudo isso que a gente conversou aqui, para poder deixar os moradores tranquilos e saber que a contratação está sendo bem feita. Então isso é possível fazer. Direto. E assim, eu sempre solicito isso aí, porque o que acontece? Tem aquele problema da informação, né, Marcelo? Você passa a informação para um síndico, o síndico passa para o morador manda um áudio e fala que não tem nada. Então é importante você vai na assembleia e você esclarece. Porque Tanto para saber o que está acontecendo, Exatamente. e quanto às vezes para saber o que foi feito e o que foi modernizado ou foi orientado. E o papel da empresa na assembleia é ela passar a realidade do elevador. E assim, eu vou em assembleia e eu falo, ó, assim, a sugestão para vocês é a modernização. A gente teve X problemas, essas peças já são difíceis de encontrar. Aí o pessoal, modernização. Daí, assim, o pessoal debate, faz pergunta. Assim, a assembleia é o momento oportuno para isso, sabe? Perfeito. O pessoal comenta, volte e meia nos eventos que a gente vai, que a gente tem aí o debate e a interação com os nossos leitores, os nossos internautas aqui da revista Condomínio são 3 situações: cachorro em elevador, criança em elevador e gente que tropeça na saída do elevador. É. Isso tem a ver com a manutenção e com um trabalho bem feito. Queria que, para a gente finalizar, que você falasse um pouco sobre essa questão, né? Que criança sozinha no elevador não pode. A questão da criança sempre com acompanhamento, tá? A gente tem vídeos aí que rolam na internet, crianças jogando água dentro da cabine, sozinhas. Então, assim, criança sempre com acompanhamento. Cachorro, assim, também pega no colo se for um cachorro pequeno. A questão da coleira, tá? Um ponto importante, que você tem aquela régua de segurança, a barreira. Geralmente você passa a fiação da coleira, ela não faz a leitura. Por isso que você tem esses vídeos com acidente, que a pessoa entra, o cachorro fica pro lado de fora. Então, assim, importante, pega o cachorro no colo, entra, assim, toma esse cuidado, sabe? Isso é muito importante, cara. Perfeito. Bom, pessoal, esse tem sido aqui o nosso podcast com essas informações. Tiago, a gente está encerrando já, acho que foi um papo muito ilustrativo, muito importante. Eu queria que você falasse, então, assim, fizesse nesse desfecho um convite para que as pessoas conheçam ainda mais a Next Elevadores, para falar com você, com a tua equipe, pelas redes sociais. Então, o espaço aqui de considerações finais, gostaria que você aproveitasse aí para falar para o nosso público, então, esse trabalho comercial da Next Elevadores. Antes só disso, Marcelo, eu quero só passar uma mensagem aqui, até de reflexão para os condôminos. Legal. Imagine assim, quando você acorda no seu apartamento, você vai sair para trabalhar. Antes de você chegar no seu veículo, na garagem, vocês do condomínio compartilham do mesmo meio de transporte, que é o elevador. É a mobilidade vertical que Por a gente que o elevador não é uma prioridade para o condomínio? Então, assim, é bom o pessoal ter esse entendimento. Por que eu troco um carro a cada 4 anos e meu elevador tem que funcionar 40? Então, assim, vamos tratar com prioridade o elevador, sabe? Perfeito. Assim, convido vocês a conhecer a Next Elevadores, tá? A gente é líder no mercado aí, líder multimarcas, mais de 30 anos de história. Nosso Instagram é @Next Elevadores, tá? Atendemos multimarcas, mais uma vez, indiferente à marca do seu elevador, nós temos a solução, tá? Perfeito. Pessoal, estamos chegando ao fim desse episódio do podcast Condomínio. Tiago, muito obrigado. Eu acredito que as pessoas talvez tenham outras dúvidas que, para quem está assistindo, que eles vão entrar em contato com você. E eu reitero, procure a Next, procure o Tiago, porque eu tenho sido testemunha, a gente conversa aí por toda a cidade, anda por toda Curitiba e sabe, onde ele está atendendo, o trabalho funciona, o trabalho é de confiança, o pessoal está satisfeito, tá? E é um prazer tê-los aí como parceiros da revista Condomínio. Conte conosco, o anúncio do Tiago tá aí na revista, pode conferir. É isso, obrigado e vamos lá, vamos fazer a cidade subir, né? Vamos lá, com segurança. Com segurança. Pessoal, obrigado. Fica novamente a dica aí, sinalize, marque o nosso canal no YouTube, acompanhe as palestras e novidade, em breve teremos mais e mais novidades, sempre falando sobre gestão condominial.
Obrigado, viu, Thiago? Obrigado a você, Marcelo. Pessoal, um grande abraço a todos. Até a próxima.